Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui de volta para continuar as nossas reflexões sobre o ser de Deus, sobre a pessoa de Deus, as perfeições do nosso Deus. Quero desde já dizer aos irmãos que aqui de Caldas que estou com bastante saudade dos irmãos. Já estamos aí quase ou mais de 20 dias em casa, né? Só saindo para poder fazer algumas coisas necessárias, ir ao mercado, ir à farmácia. E ainda, quando saímos, tem que sair um por vez, não pode sair todo mundo. E como todo crente, nós estamos obedecendo às autoridades, né? E aguardando em Deus, então, a solução para essa situação. Eu estou, então, como eu disse para os irmãos, eu estou me esforçando aqui para fazer uma série de mensagens a respeito do ser de Deus, das perfeições de Deus. A última mensagem que eu fiz foi no domingo, e eu falei sobre o Deus único, e procurei mostrar para os irmãos e os ouvintes que não há Deus semelhante ao nosso Deus, em seu ser, nas suas perfeições. Então Deus é único e Deus é absoluto. Hoje eu quero falar um pouco com os irmãos e os ouvintes sobre as misericórdias de Deus, o Deus de misericórdia, e as suas misericórdias que são derramadas sobre nós seres humanos. Então é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos e aqueles que nos ouvem nesta noite. Para essa reflexão, então, bíblica e também teológica. E por que eu estou falando bíblico e teológica, né? Parece que são duas coisas diferentes. Bíblica porque nós vamos usar a Bíblia para falar sobre quem é Deus. Então a Bíblia, sendo palavra de Deus, a palavra infalível, inerrante, a palavra autorizada de Deus, suficiente. Então ela que diz para nós quem é Deus. E é a partir dela que nós cremos na pessoa do nosso Deus, quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele quer e o que Ele vai fazer. Então, nós como cristãos temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e de prática. Quando eu falo teológica, é porque a Bíblia nos dá, então, as informações que nós precisamos, as informações doutrinárias que nós precisamos para poder, então, moldar a nossa mente, o nosso coração, de acordo com a vontade do Senhor. Então, as doutrinas que nós pregamos sobre a pessoa de Deus, a pessoa do Santo Espírito, a pessoa de Cristo Jesus, a igreja, como se deu a obra da nossa salvação. Então essas doutrinas, elas são extraídas das Escrituras, ensinando para nós como é que funcionam essas coisas. Então isso nós chamamos de doutrinas. Quando nós falamos de santificação, justificação, glorificação, redenção, então são termos teológicos que nós usamos, pontos teológicos, doutrinários que nós usamos, que são extraídos das Escrituras e que nos ajudam então a saber quem é Deus, a maneira que Deus age e como é que nós temos que Deus quer que nós creiamos nele. Então, por isso que eu falo bíblico-teológica, porque a parte doutrinária ela é extraída das Escrituras e nos ajuda então a entender quem é Deus. Então, por isso que eu estou falando aqui bíblico e teológica, tá certo? Então, esse é o nosso alvo aqui, de extrair das Escrituras aquilo que ela ensina a respeito de Deus. E, naturalmente, isso é teologia, isso é doutrina, isso é os ensinos que as Escrituras querem que nós venhamos aprender a respeito da pessoa e do ser de Deus e das suas ações nesse mundo que Ele criou. Então, para esta noite, eu quero ler com os irmãos, lá no livro de Jonas, no capítulo 3 deste livro, e a partir daqui então nós vamos fazer algumas considerações bíblicas. Como eu falei para os irmãos, eu quero gravar vídeos curtos, então pode ser que eu não consiga concluir a reflexão desse capítulo aqui, nesse áudio, e naturalmente então eu vou passar para um outro áudio, eu não conseguindo concluir aqui. Tá certo? Eu não quero também correr, eu também não quero aqui passar as coisas pela metade para os irmãos, né? Mas o meu desejo é que os irmãos sejam fortalecidos, sejam animados, sejam encorajados e vejam o que Deus quer para vocês, o que Deus quer para o mundo que nós estamos. Então é importante que nós olhemos para as Escrituras e tenhamos essa
essa percepção do que Deus requer de nós. Então, no capítulo 3 de Jonas, verso 1 até o verso de número 10, diz assim: Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do seu furor, ou do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Então nós fizemos a leitura do livro de Jonas, no capítulo 3 de Jonas, do verso 1 até o verso de número 10. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra é a nossa única regra de fé e de prática. Ela nos ensina, Senhor, quem é o Senhor, qual é a Tua santa vontade e como o Senhor quer que nós venhamos a nos comportar diante do Senhor. É por meio dela que nós aprendemos da Tua pessoa bendita, das Tuas perfeições, porque ela é a Tua voz. A Tua palavra que é inerrante, ela não erra. A Tua palavra que é eficaz, ela cumpre o fim do qual o Senhor assim deu. A Tua palavra que é suficiente, ela pode satisfazer, transformar e mudar o coração humano e fazer com que nós tenhamos contentamento pleno no Senhor. A Tua palavra é a autoridade do Senhor. É ela que nos ordena, é ela que nos diz o que temos que fazer. E diante dela nós precisamos nos inclinar. Mas precisamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos capacite a entender a Tua vontade. Abençoe-nos, ó Deus, nessa reflexão que vamos fazer nesta noite. Abençoe aqueles que estão nos ouvindo, ó Senhor, que as motivações, ó Deus, que o Senhor deseja do nosso coração, a atitude que o Senhor deseja do nosso coração, que o Senhor incline-nos, ó Deus, a assim fazê-lo. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Amém. Os ninivitas eram uma nação muito difícil, muito cruel. Eles não tinham piedade das pessoas, e muitas nações que foram conquistadas pelos ninivitas, eles trouxeram um grande sofrimento para essas nações. E também, acredito eu, que os ninivitas é um povo que andou perseguindo Israel, andou traindo ou ferindo Israel também. E isso é demonstrado na atitude de Jonas. Quando Deus chama Jonas para pregar em Nínive, Jonas não quis ir. Até porque Jonas, como um judeu legítimo e patriota, ele odiava Nínive, possivelmente pelos males que Nínive tinha feito para Israel. Então, era uma nação cruel, uma nação violenta, uma nação que não tinha, vamos dizer assim, eles não tinham assim, esse amor ao ser humano, como deveriam ter, então eles eram cruéis mesmos. Eles, quando pegavam o ser humano, ou uma nação que não era
ou um povo que não fazia parte do povo deles, eles faziam coisas terríveis com este povo. E é para essa nação que Deus manda então Jonas pregar. E Deus encaminha então Jonas para pregar para essa nação. Quando os irmãos olharem aí para o capítulo 1 de Jonas, os irmãos vão perceber que quando Deus chamou Jonas pela primeira vez, ele não quis ir. E é interessante que Jonas, ele estava vivendo, ele é um profeta do Reino do Norte. Nós falamos aqui em alguns áudios que Israel havia se dividido, né, depois que Salomão morre, o filho dele então assume o poder. O filho de Salomão quis continuar com aquelas exigências, né, que Salomão tinha, e toma conselho com seus conselheiros que não deram bom conselho para eles. Então nós sabemos que 10 tribos se dividiram, e aí então 10 ficou no Reino do Norte, que ficou conhecido como Israel, e 10 tribos, ou melhor, 2 tribos e meia foram para o Reino do Sul, que nós chamamos de Judá. Então Jonas era um profeta do Reino do Norte. Interessante que no período que Jonas era profeta, mesmo o rei de Israel, que era um rei, fez o que era mal diante do Senhor, Deus havia abençoado o reino de Israel. Deus havia alargado as fronteiras, Deus havia dado àquele povo alimento, e Deus usou de compaixão mesmo para um reino que estava em pecados. E Jonas então viu tudo isso. E quando agora Jonas é enviado para falar com Nínive, ou para pregar em Nínive, ele não quis ir. O texto diz que em vez de ele ir para o sul, né, ou para o norte, ele pega ali então um barco então se ele tinha que ir para o norte, ele vai para o sul, então ele vai para o extremo, ele vai lá para Tarsis. E antes de chegar lá, então Deus usa do seu poder soberano sobre a água, né, e agita então a água de tal maneira, lança uma tempestade sobre o barco da qual Jonas estava, de tal maneira que esse barco não conseguia sair, né, do lugar que estava, de modo que aqueles marinheiros que estavam ali ficaram preocupados e entenderam que alguma coisa estranha estava acontecendo, que ainda então eles não tinham uma compreensão clara de quem era Deus. É possível então que eles estavam entendendo que um deus do mar ou um deus estava zangado e alguma coisa estava acontecendo. Então fizeram todos os cerimoniais que eles podiam fazer, e perceberam que mesmo assim não conseguiram aplacar a ira desse Deus, até que Jonas dormindo lá no fundo do barco, alguém vai lá então e acorda Jonas, e ele diz que aquela tempestade estava acontecendo por causa dele. Então, com muita dificuldade, esses homens lançaram Jonas ao mar, e aí fala que houve então uma grande bonança, né? Fala que o mar se calou, e eles ficaram espantados naquele momento e ofereceram sacrifícios a Deus, até pedindo que Deus tivesse misericórdia deles pelo sangue de Jonas. Eles não queriam lançar Jonas ao mar, mas diante das circunstâncias que estava ali, o próprio Jonas, um tanto que acovardado, ou talvez com o coração duro, ele diz: me lance no mar. E aí então eles lançaram Jonas no mar com muita dificuldade, e depois pediram clemência a Deus e foram salvos. E então Deus também, na sua soberania, deu ordem a um peixe para que engolisse Jonas, e por 3 dias e 3 noites ele ficou no seio, né, ou no útero, na barriga de um peixe. E de lá então ele clamou ao Senhor, e Deus dá uma segunda chance para ele, e ele é vomitado então na praia. E aí então Deus novamente diz para Jonas aí no verso 10 do capítulo 2, diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então o peixe obedeceu a Deus, coisa que Jonas não estava fazendo, mas o peixe foi lá, obedeceu a Deus e vomitou Jonas. E novamente então Deus agora dá uma mensagem para Jonas. Eu quero chamar a atenção dos irmãos novamente para o verso 1 do capítulo 3, e veja como é que começa esse verso. Diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo. Então veja que é Deus novamente vindo ao seu mensageiro e dando a ele uma mensagem. Observem aqui que não foi uma mensagem inventada pelo profeta ou pelo mensageiro. Não foi uma mensagem que foi elaborada por Jonas. Essa mensagem vem da parte de Deus. Por isso que ele diz: veio a palavra do Senhor a Jonas. Então é importante nós enfatizarmos isso, irmãos, porque o Antigo Testamento, quando um profeta verdadeiro ia pregar, eles diziam isso: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Assim diz o Senhor. Eles iam em nome do Senhor.
Então todo o mensageiro verdadeiro, ele se compromete com aquilo que Deus diz, e não com o que ele pensa, ou o que ele acha, ou o que talvez ele desconfia, mas o compromisso dele está com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus veio a Jonas. Deus então está dando uma mensagem para Jonas, e a mensagem da qual Jonas tinha que levar ao povo de Nínive. Ao povo de Nínive. Como eu falei aos irmãos, Nínive era um povo, vamos dizer assim, eram terríveis pecadores contra Deus e contra os homens, não respeitavam nada. E é para este povo que Jonas vai pregar. Então, a mensagem que ele vai pregar é uma mensagem que veio da parte de Deus, não é algo que Jonas inventou. Então, essas expressões são importantes nós estudarmos, nós entendermos elas, porque elas nos indicam da onde veio a mensagem que o mensageiro está então proclamando para aquele determinado povo que Deus então enviou. Veio a mim a palavra do Senhor, ou veio a palavra do Senhor a Jonas segunda vez, né, dizendo. Então é importante nós compreendermos isso. E aí então, a partir do verso 2, veja aí o que Deus diz para Jonas. Ele diz assim, ó, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então veja que, de novo lá, nós encontramos aqui Deus ordenando Jonas e aí no verso número 3 diz assim, levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Então veja que a mensagem que Jonas iria pregar para Nínive era de acordo com a palavra de Deus. Era a mensagem de Deus. Jonas seria a boca de Deus para pregar em Nínive. E é interessante que há uma expressão aí que diz que é uma cidade muito importante diante de Deus, ou uma cidade importante, né, diante do Senhor, ou diante de Deus. Eu quero trazer alguns pontos aqui. Ela não é importante porque ela é rica, não é importante porque ela é poderosa, não é importante porque era uma cidade bonita, não é importante porque é uma cidade cheia de glamour, ou cheia de pessoas ali intelectuais, ou de pessoas poderosas na batalha, não é por causa disso. Nós temos que lembrar, os irmãos e ouvintes, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E lembra os irmãos que quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, está lá em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, é dito que Deus criou todas as coisas e depois criou o homem e a mulher como coroa da sua criação. E segundo o que nós temos aqui, o relato que nós temos aqui em Jonas, é dito que naquela cidade havia mais de 120 mil pessoas, entre os mais velhos, de meia idade e crianças. Então havia mais de 120 mil pessoas. Além disso, também havia naquela cidade animais. Então veja que Deus é um Deus que ele se preocupa com a sua criação. E principalmente com aquele ser que ele criou a sua imagem e semelhança. Então, Nínive era importante diante do Senhor, não pela sua grandeza, pelo seu poder de guerra, pela sua capacidade, não é nada disso. Nínive era importante porque naquela cidade habitava homens que foram criados, homens e mulheres, que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso se tornou importante diante do Senhor. E além disso, temos que lembrar que também ali havia animais que Deus havia criado. Então, Deus se importa com a sua criação, feita a sua imagem e semelhança, e também com aquilo que ele criou, os animais. Deus se importa com eles. Então, para esses homens e mulheres que Jonas tinha que pregar, e qual que era a mensagem que Jonas iria pregar? Se vocês não se arrependerem, vocês serão destruídos em 40 dias. E veja aqui que parece que Jonas não falou muita coisa, ele falou pouca coisa, porque segundo o que o texto nos ensina aqui, ó, ele diz assim, olha, ainda no verso 4 aí do capítulo 3, diz assim, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, ou será destruída. Então veja que a mensagem de Jonas não foi uma mensagem muito grande, mas foi uma mensagem de ameaça da parte de Deus. E com certeza Deus iria cumprir essa ameaça que ele fez contra Nínive. Então ele diz, em 40 dias, e Nínive será destruída. E Nínive será destruída. Então, irmãos, veja que a mensagem então é de Deus. Jonas está indo pregar para um povo rebelde,
E veja que antes de destruir este povo, o que Deus está fazendo? Deus está enviando um mensageiro. Deus está enviando um proclamador da palavra dele, para que Deus não derrame a sua ira sobre essa nação. Uma nação pecadora, uma nação ímpia, uma nação que não tinha temor de Deus diante dela, uma nação que não respeitava Deus, não respeitava os homens, também não respeitava os animais. Era uma nação cruel. Acredito eu que tinha sim causado prejuízos para o povo de Israel. É por isso que Jonas não gostava muito deles. E é claro que também um judeu legítimo não gostava de gentios, aqueles que não faziam parte do povo de Israel, até porque consideravam essas pessoas imundas. Não é à toa que lá no Novo Testamento, quando Pedro ele tem aquela visão do lenço, né, com uma série de animais impuros, e aí então ele ouve a voz do Senhor por 3 vezes, toma e come, ele diz, olha, eu não como coisas impuras. Porque os animais impuros, no Antigo Testamento, muitas vezes eram um símbolo do povo não judeu, dos gentios. Vamos dizer que aqueles animais que eram considerados impuros, muitas vezes Deus usava aqueles animais como um símbolo para descrever quem era o povo que não fazia parte do povo de Israel. E no caso então de Pedro, diz, eu não como animal impuro. E Deus fala, não faça impuro aquilo que eu purifiquei. Aí Deus prepara o coração de Pedro para ele poder pregar para Cornélio. Porque Cornélio não era judeu, era um gentil. E Pedro, então, como um judeu legítimo, ele teve que quebrar as barreiras para mostrar que o evangelho quebra barreiras sociais, culturais, nacionais. Ele teve que pregar, então, para Cornélio. Então, nesse caso aqui, Jonas foi pregar por esse povo que era um povo impuro e um povo que não tinha temor de Deus e não conhecia Deus. Um povo que quebrava a lei do Senhor todo o tempo, em todos os sentidos. Na sua vida espiritual, na sua vida social e também de acordo com aquilo que Deus, ou melhor, não respeitavam a criação de Deus como Deus queria que fosse respeitado. Então, irmãos, nesse primeiro momento eu estou trazendo essa reflexão da mensagem de Jonas. Eu vou voltar no outro áudio para nós continuarmos essa mensagem. Então aqui, primeiro estamos falando do mensageiro. Ele vai falar em nome de Deus e a mensagem deste mensageiro de Deus é uma mensagem de juízo, num primeiro momento. Deus, antes de destruir Nínive, ele envia o mensageiro para anunciar juízo da parte de Deus. Então nós vamos continuar essa reflexão no próximo áudio. Nesse primeiro momento, Deus abençoe os irmãos, Deus fortaleça os irmãos, e os irmãos fiquem atentos que eu volto em instantes. Deus abençoe os irmãos.